O maior motivo de Peppa Pig ser tão popular é que o desenho consegue divertir as crianças com a sua simplicidade e seus episódios engraçados. Mas e se eu te falar que existem várias teorias macabras sobre esse programa que podem muito bem serem reais? Uma das personagens que mais cria mistérios e teorias, sem sombra de dúvidas, é a Senhorita Coelho. E não é por implicância, é que simplesmente ninguém consegue encontrar uma resposta certeira para explicar como ela tem dezenas até centenas de empregos, mesmo sendo uma única pessoa. Afinal, é impossível um único indivíduo estar em tantos lugares ao mesmo tempo, sem contar que ela precisaria ter feito muitos cursos diferentes, já que ela é até mesmo médica. A coisa fica mais interessante quando a gente nota que existem senhoritas coelhos diferentes em outros países, como a Mademoiselle Lapin, que é a versão dela na França, e a Senhorita Coelho dos Estados Unidos. Então é muito possível que sejam várias personagens diferentes agindo como se fosse a mesma pessoa. Até porque coelhos são conhecidos por terem muitos filhos, não é? Então todas elas podem simplesmente serem irmãs. E pensando nessa possibilidade, surgiu a teoria de que todas essas senhoritas coelhos talvez estejam tramando algo. Pensa bem, se quase todos os empregos do mundo são delas, então elas podem acabar com a economia de todos os países se ficarem de greve, por exemplo. Ou seja, todas têm controle sobre o mundo inteiro. Não é à toa que a rainha parabeniza a Senhorita Coelho por seu esforço, já que ela sabe que sua nação tá na palma das mãos do culto. É muito provável que os outros coelhos também façam parte desse grupo. Ou seja, a mamãe coelho, o papai coelho e os filhos deles também são parte disso. A mamãe sendo a única irmã que não atende pelo nome de Senhorita Coelho, e ela tem o dever de continuar a linhagem deles. Por isso que ela formou uma família e teve filhos, que vão ser o início da próxima geração. E eu não duvido que existam outras mamães coelhos, só que deve ser somente uma para cada país. Só que se essa teoria for verdade, qual será o objetivo que esse culto deseja alcançar? Talvez os coelhos dominem cada partezinha do planeta de Peppa Pig, até um dia alcançarem um número grande o bastante para conseguirem substituir todos os outros animais. Pensar que um segredo tão assustador como esse pode ser a verdade por trás da existência dessas criaturas é muito assustador. Mas essa é só a primeira das 6 teorias mais sinistras de Peppa Pig. Tá começando mais um Teen Videos! Quase todo o elenco de Peppa é formado por animais que andam e falam como seres humanos, mas é quase por um motivo que existe um pequeno grupo de personagens que é formado somente por vegetais. Os que mais aparecem definitivamente são o Sr. Batata, um apresentador de televisão muito famoso, e o Super Batata, um super-herói tão famoso quanto, que também tem um programa de TV e até mesmo um filme de Hollywood. Mas existe outros, como a Batata Frita, que também é um ator. Eles são legais demais, já que deixam um elenco bem mais diverso. Mas você já se perguntou qual é a origem desses seres? Existem pouquíssimos e por algum motivo parece que todos são celebridades famosas. Estranho, não é? É até como se eles fossem criados para a função de entreter a população. E talvez seja isso mesmo. Alguns fãs acreditam que os vegetais, na verdade, são os seres humanos que sobreviveram a uma grande guerra contra os animais racionais do mundo. Segundo esse pensamento, quase todos os humanos aparentemente perderam suas vidas e tiveram seus lugares tomados pelos ancestrais da população do desenho. Alguns poucos, como o pirata e a rainha, se tornaram amigos dos animais para viver em paz. Agora, os que sobreviveram e se recusaram a se render, sofreram modificações cruéis e viraram grandes vegetais com braços e pernas, mantendo o pensamento humano, mas não as memórias. Alguns, como o Super Batata, até mesmo receberam poderes. Ele muito provavelmente serve ao governo britânico e luta em qualquer guerra em que a Inglaterra se envolver. Se você acha que isso pode ser verdade, comenta aqui embaixo #vegetais. E se a sociedade da Peppa estiver prestes a ser completamente extinta? Sem sentido? Mas veja bem, até agora nunca vimos um personagem que é filho de 2 espécies diferentes. Ou seja, assim como na vida real, é provável que seja impossível que seres de espécies diferentes tenham filhos.
No passado, tinha mais de uma família de uma espécie na mesma cidade, como o papai e a mamãe Pig. Só que agora tem uma única família para cada espécie no lugar. Então a única forma dos personagens terem filhos quando crescerem vai ser procurando por semelhantes em outros lugares. Mas se a quantidade de seres da mesma espécie de uma cidade aparentemente diminuiu pela metade em apenas uma geração, então é muito possível que esse fenômeno esteja acontecendo no mundo todo. Ou seja, daqui a algumas gerações vai restar apenas uma família de cada espécie no mundo e ninguém mais vai conseguir procriar. E é assim que a história dessa civilização vai acabar. Algumas das piadas mais legais e tenebrosas são aquelas em que os animais predadores ficam dando indiretas para as presas, como a própria família Pig. Isso é claramente apenas uma brincadeira deles. A gente sabe que os animais racionais da Peppa vivem em completa harmonia, só que a família Lobo às vezes não parece que tá só brincando não. Na verdade, a gente tem bons motivos para acreditar que eles são caçadores de porquinhos por trás dos panos e desejam devorar a família toda. No episódio em que o papai Pig cria uma casa para eles, o Sr. Lobo faz uma referência a Chapeuzinho Vermelho ao perguntar do que a casa é feita e até assopra para ver se consegue derrubar, igualzinho ao Lobo Mau. Até aí, tudo bem. Afinal, é só uma piadinha boba. Mas durante o aniversário da Wendy Lobo, tudo fica muito mais esquisito. A vovó Lobo repete com as crianças toda a conversa que a Chapeuzinho teve com o Lobo Mau disfarçado. Quando comentam que dentes grandes você tem, ela diz: é pra comer bolo de aniversário. Com uma pausa muito suspeita. É como se ela tivesse prestes a dizer que é para comer porquinhos suculentos, mas aí lembrou que as leis estão mais exigentes nos dias de hoje. Entretanto, as leis com certeza só são rígidas o suficiente para que a família Lobo finja que não são caçadores. Até porque o bolo de aniversário da Wendy Lobo tem uma casinha que ela derruba com um sopro, o que deixa o seu pai orgulhoso. Exatamente como um caçador, que fica feliz ao ver o seu filho aprendendo a utilizar uma arma de caça. E para piorar, a senhora Lobo fica enchendo o saco do papai Pig para saber se sua casa é de palha, como se a família dela tivesse louquinha para fazer um banquete com o corpo do papai Pig. E se você não quiser ser devorado também, já aperta o botão de inscrição para receber os nossos vídeos diários sobre seus desenhos favoritos. Você nunca achou estranho que os cenários da Peppa parece que foram completamente desenhados à mão? Ok, a gente até consegue imaginar o que você tá pensando agora. Mas é claro, é um desenho animado. E sim, é um desenho animado, gente. Só que existem muitas animações com traços bem mais detalhados, até mesmo dentre os programas infantis. Bluey e Bob Esponja têm artes que jamais poderiam ser feitas por qualquer um. Só que o traço de Peppa Pig poderia ser replicado por qualquer criança de 5 anos em um desenho feito com apenas uma folha e alguns lápis de cor. Talvez isso seja proposital, porque a série é focada em um público muito infantil. Mas e se a gente disser que talvez tenha uma explicação dentro da história? Talvez tudo pareça ser desenhado à mão por realmente ser, ou melhor, pintado. Segundo essa teoria, a grama, o céu e tudo no mundo da porquinha é completamente artificial. Na verdade, esse mundo é somente uma gigantesca prisão. Pois é, a gente sempre falou sobre os animais da Peppa terem evoluído e vencido uma guerra contra os humanos. Mas e se eles só pensarem que venceram? A história parece ser nos tempos atuais, mas pode muito bem se passar daqui a anos no futuro, quando os humanos já conseguiram criar naves espaciais e viajar pelo espaço. Outra coisa que os humanos conseguiram fazer é um satélite do tamanho de um planeta, igual à Estrela da Morte do Star Wars. E dentro dele vivem a Peppa Pig e todo o elenco desse desenho que a gente tanto adora. Eles pensam que venceram a guerra contra a humanidade e que estão vivendo suas vidas perfeitas na Terra. Mas a verdade é que eles são apenas animais em um gigantesco abatedouro. É por isso que esse mundo é povoado por todos os tipos de animais. E também é o motivo por existirem somente humanos, que nem têm parentes. Personagens como a rainha e o pirata são somente supervisores disfarçados, que estão lá para avisar os seus superiores se acontecer alguma rebelião. A gente já entendeu que o mundo da porquinha mais divertida dos desenhos é cheio de teorias que deixam toda a história bem macabra, e muitas delas se baseiam em mistérios que de fato existem dentro do programa. O que talvez você não saiba é que dentre todo o elenco, o personagem que esconde um dos segredos mais misteriosos é o Papai Pig. No escritório dele existe um quadro com uma foto antiga em preto e branco com 2 porquinhos jovens, um garoto e uma garota. Como a imagem não tem cor e os dois usam roupas
roupas diferentes, é bem improvável que ambos sejam a Peppa e o George. Faz mais sentido que seja uma foto bem antiga, provavelmente do Papai Pig com a sua irmã. Mas aí que tá, ele nunca citou que tem uma irmã, uma prima ou qualquer parente mulher. E se tem, ela nunca apareceu, nem mesmo em reuniões de família. Por isso que muitos acreditavam que a Dorothy, a tia da Peppa e do George que vive em outro país, era a irmã dele. Só que isso se demonstrou errado quando foi revelado que ela é irmã da Mamãe Pig. Ou seja, o papai da porquinha muito provavelmente tem uma irmã que nunca apareceu. E ninguém nunca nem citou. Esse mistério acabou fazendo com que os fãs criassem uma explicação bem terrível para isso. A irmã do Papai Pig está morta, e ele muito provavelmente foi o responsável pelo seu falecimento. Pode até soar inacreditável, isso porque o Papai Pig é tão legal com os seus filhos e esposa, mas a gente precisa se lembrar que ele é bem desastrado de vez em quando. E é alvo constante de piadas. Ele parece ter uma autoestima bem baixa. E isso talvez fosse pior na sua juventude. Ainda mais caso sua irmã ficasse fazendo piadinhas pra zoar dele. Algo que muitos irmãos fazem um contra o outro, como a gente bem sabe. É possível que um dia ele tenha surtado e acabou brigando com ela, que acabou se machucando e falecendo. Os seus pais podem ter levado a culpa pelo falecimento da filha pra protegê-lo. E talvez seja por isso que eles também nunca apareceram. É provável que ambos estejam presos até os dias de hoje. Esse acontecimento com certeza marcou para sempre a vida da família, e tanto o papai quanto seu irmão simplesmente nunca tocam no assunto para não reviverem mágoas passadas. Como o Papai Pig deixa aquela foto no trabalho, é provável que ele se arrependa profundamente do que fez com sua irmãzinha. Nós estamos deixando 2 vídeos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu! E até a próxima!